Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula de História e Geografia. E hoje nós vamos falar dos povos africanos no Paraná, tá bom? Nós já falamos que o povo brasileiro foi formado por três culturas, né? Por três povos: o povo africano, o povo europeu e o povo indígena. E hoje nós vamos falar especificamente do povo africano, que ele teve muita influência na cultura e na formação do povo paranaense, tá? Nós vamos ver um pouquinho como isso aconteceu. Por quê? Essa semana, no dia 20 de novembro, o Brasil todo lembra, comemora o Dia da Consciência Negra. Para que isso? Esse dia foi separado para as pessoas lembrarem de que muito do que o Brasil é hoje é por conta do povo africano. Então nós vamos falar um pouquinho dele hoje, tá? Então nós vamos falar um pouco desse povo africano hoje na nossa aula. Olha só, vocês vão pegar aí no material de vocês o PED e todo esse material que a professora vai usar aqui nos slides da aula, vocês têm eles aí no Xerox, tá bom? Na data de hoje, dia 16 de novembro, vocês podem procurar, então vai estar o PED e junto todo esse material que a professora vai usar. Então, você pode ir seguindo a leitura junto comigo. Hoje nós não vamos usar o livro, nós vamos usar o material que foi na última entrega de kits de material, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, junto com esse material que nós vamos usar hoje, foi também um xerox do livro de geografia. Esse xerox, quem recebeu, que são as pessoas que não têm livro, quem recebeu vai guardar, porque nós não vamos usar hoje, mas nós vamos usar semana que vem, tá? Na próxima aula. Então, deixa aí guardado que nós vamos usar nas próximas semanas, tá bom? Então, hoje pegue aí o material do dia 16 de novembro, que é o material aqui que nós vamos falar dos africanos no Paraná, certo? Então, vamos começar. A população do Paraná, no período da mineração, exploração do ouro e de diamantes, da pecuária, das indústrias extrativas, do mate, da madeira e da lavoura de subsistência, era bem diferente. E nela estavam presentes os mesmos elementos que compunham a população de outras regiões brasileiras: o indígena, o europeu e o africano. Então, nessa época aqui do Brasil, onde tinha muita mineração, pecuária, indústrias extrativas, quem é que estava trabalhando lá? O indígena, o europeu e o africano. Quem que fazia parte da população do Brasil e também do Paraná? O indígena, o europeu e o africano. Na formação do estado do Paraná, que é o nosso estado, a participação econômica e social da população negra foi muito importante. Na primeira metade do século XIX, de 1801 a 1900, o número de representantes chegou a quase metade do total da população da província do Paraná. Então, olha só que importante: de toda a população do Paraná, metade eram de africanos. Então, eles estavam aqui numa quantidade muito grande. Os africanos e afro-brasileiros estavam presentes na mineração. Então, onde é que eles trabalhavam? Na mineração, tirando ouro, diamantes do solo, nas lavouras, nas plantações, na atividade tropeira, no trabalho doméstico e urbano, além de exercer um papel importante na cultura da cidade. Então, olha, eles estavam presentes em todos os tipos de trabalho, né? No campo, na cidade. Olha aqui, ó, exemplos para vocês verem nas figuras. Então, os negros trabalhando na mineração, extraindo ouro, diamante, o negro no trabalho ali do tropeirismo e o negro nas construções, porque o Brasil estava sendo formado, o Paraná estava sendo formado. Então, o africano estava ajudando em todos esses trabalhos no Brasil e, consequentemente, no Paraná, porque hoje nós vamos falar mais especificamente aqui do nosso estado do Paraná. Os escravizados reagiram contra a violência e a exploração do seu trabalho. Muitos se revoltaram e fugiram, escondendo-se em comunidades chamadas de quilombos. Essa palavra, de origem africana, se referia aos acampamentos utilizados pelos povos nômades que comercializavam em países da África. No Brasil, os quilombos ficavam em lugares de difícil acesso, escondidos nas matas ou nas montanhas.
formando aldeias onde os seus habitantes, os quilombolas, então quem morava no quilombo era chamado de quilombolas, dedicavam-se a produzir o necessário para sua sobrevivência e, às vezes, ao comércio. Essas comunidades tentaram reproduzir o modo de viver do local de origem lá da África. No Paraná existem 36 comunidades já reconhecidas como remanescentes, entre as 90 identificadas no estado. Mas espera aí, antes da professora falar desses que são reconhecidos hoje em dia, vamos falar. Os negros, nessa época do século XIX, onde eles trabalhavam em mineração, eles trabalhavam nas cidades, no campo, que eles eram escravos, muitos se revoltaram. Eles não se conformavam nessa situação, com essa situação. Então, o que eles começaram a fazer? A fugir. Eles fugiam e iam para a mata, para lugares longes, distantes, que era difícil chegar. E lá eles começaram a formar essas aldeias. Para essas aldeias, eles deram o nome de quilombos. E lá, nesses quilombos, eles começaram a ter uma maneira de vida muito parecida com a maneira que eles viviam lá na África, quando eles foram retirados de lá à força. Então, nos quilombos, eles podiam reviver toda a cultura, a maneira que eles viviam lá na África. Então, para eles, era como se eles estivessem lá. Mas para isso, eles viviam escondidos e em lugares muito difíceis de se chegar, de difícil acesso. Por isso, no meio da mata, no meio das montanhas. Hoje em dia, ainda existem alguns quilombos aqui no Paraná. E como eu li aqui para vocês, ó, 36 já foram reconhecidos. Mas existem, ó, 90. Mas 36 somente foram reconhecidos. E eles, onde estão essas comunidades quilombolas? Ó, tudo aqui no Paraná, tá bom? Todas essas comunidades aqui no Paraná. Elas foram reconhecidas em quais cidades? Na cidade de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Doutor Ulisses, Campo Largo, Lapa, Candói, Guarapuava, Castro, Guaíra, Curiúva, Guaraqueçaba e Ivaí. Então, em todas essas cidades tem algumas comunidades quilombolas. São comunidades remanescentes do quilombo. Os grupos étnicos e raciais com trajetória histórica própria no território em questão e práticas de ancestralidade negra e tradições orais que demonstrem resistência à opressão histórica sofrida. Então, ó, essas comunidades, essas 36 comunidades que foram reconhecidas aqui no Paraná, elas procuram ainda viver da maneira que o povo africano vivia nos quilombos do século XIX. Eles procuram ainda seguir no mesmo ritmo de vida. Olha só. Ó aqui, nosso mapa do Paraná, comunidades certificadas do Paraná. Esse aqui é o mapa do Paraná. Cada bola laranja dessa é uma comunidade. Então, ó, olha como elas estão distribuídas. Elas estão mais próximas ali do litoral e depois foram se afastando aqui por todo o Paraná. Mas essas, então, são as comunidades quilombolas que a gente tem ainda no Paraná, tá? Olha só, top 10 das comunidades remanescentes de quilombo. Nós vamos ver aqui, gente, 10 características de como eles vivem nessas comunidades, tá? Olha só, são características das comunidades remanescentes do quilombo no Paraná. Primeira coisa, surgiram em lugares abandonados pelos escravizadores, em terras doadas para pessoas negras e libertas ou participantes em guerras, ou mesmo compradas por elas. Então, onde é que eles foram fazer essas comunidades? Como que eles foram se colocar ali? Ou porque foi doada, ou porque foi abandonada, ou porque até mesmo eles compraram, tá? Vivem da agricultura diversificada, criação de animais e extrativismo, retirando da natureza apenas o necessário e preservando a biodiversidade. Olha só que legal, gente, eles vivem da agricultura e da criação. Isso significa o quê? Que eles plantam o que eles precisam comer, eles têm a criação para se utilizar da carne, para se utilizar do leite, por exemplo, que é a criação de galinhas para se utilizar do ovo, né? E também eles fazem o extrativismo, mas só daquilo que eles precisam, ó, porque eles preservam a biodiversidade. O trabalho é familiar em sistema de mutirão. Existe grande solidariedade entre eles. O que quer dizer? A família inteira ali vai trabalhar. O que é sistema de mutirão? Mutirão é um ajudando o outro. Então, as famílias vão lá e trabalham. E se elas moram ali, todos precisam trabalhar, todos precisam se ajudar. Isso que é sistema de mutirão.
Utilizam instrumentos antigos como monjolo, pilão, colher de pau, moinhos, casa de farinha e artesanato feito com palha ou plantas secas, fibra da bananeira, taquara, retalhos, madeira e argila. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses instrumentos antigos. Vamos começar com o monjolo. Para que serve? O que é esse monjolo? É um moinho que utiliza a força da água para mover a peça que bate sobre os grãos até que se tornem farinha. Então, olha só, é um moinho que precisa da água, da força da água. E ele fica ali, a força da água vai movendo esse moinho e esse moinho fica batendo no grão que eles colocarem ali, né? No caso ali, para fazer farinha, tá bom? Então, é um moinho movido à água. O pilão, o que é o pilão? Às vezes vocês já até viram algum pilão, ou pequeno, ou grandão, no caso na casa da avó, em casa de vô, ou tia de vocês. É um utensílio culinário, o que quer dizer? Um utensílio para cozinha. Essencial na cozinha africana, utilizado para moer grãos e amassar alimentos. Então, o que eles colocavam ali no pilão? Algum grão, algum alimento. E com aquele bastão ali, ó, eles vão socando ali, vão amassando o que eles colocarem ali dentro do pilão, tá? Então, em toda a cozinha africana tem que ter um pilão. Aqui nessa terceira foto é um artesão quilombola confeccionando balaio com uma folha seca conhecida como tapóia, na Serra do Apom, em Castro, Paraná. Olha só, ele está fazendo então um artesanato, um trabalho de artesanato. Ó, ele está trançando com as folhas que ele colheu e secou, ele está fazendo um trabalho todo trançado. Olha que legal, ele está fazendo um balaio. Olha embaixo da foto a legenda. Artesão quilombola utiliza para fabricar o balaio folha seca conhecida popularmente como tapóia. E aqui a nossa última foto, tecelagem da Serra do Apom, em Castro, Paraná. Dona Vani, líder da comunidade, trama os retalhos fabricando mantas e tapetes. Olha só que legal, ó. Tudo que as fotos ali que eles fazem. A primeira foto ela trançando, fazendo talvez um tapete, uma toalha, né? E os outros, ó, vasos. Então, eles fazem muito artesanato para poder sobreviver também. Outra característica dessas comunidades é a religiosidade. Eles preservam as antigas tradições, festas, danças e devoções envolvendo o catolicismo, entre outras manifestações religiosas. Utilizam a medicina popular, juntamente com benzedeiros, curandeiros e rezadores. Então, eles utilizam, ó, tanto na religiosidade como na medicina, eles usam muito do que eles trouxeram lá da África, muito da cultura que veio lá da África, da cultura africana, ainda persiste aqui no meio deles. Histórias, receitas e modos de fazer pão passadas de uma geração para outra como saberes ancestrais. Eles contam sobre as pessoas roubadas da África e as lutas. Contos sobre sabedoria popular e mistérios, ensinamentos sobre saúde, alimentação e sobrevivência. A contação de histórias é uma coisa muito presente na cultura africana. Muito do conhecimento que eles têm é passado assim, de pai para filho, com a contação de histórias. Olha como é importante, a contação de histórias foi preservando a cultura deles. Como assim? O pai contou para o filho, que quando teve um filho, contou para esse filho, que quando teve filho, contou para esse filho também. E esse filho, quando teve filho, contou para o filho também. E assim a cultura deles foi passando. Olha que importante que é a contação de histórias também. Em sua maioria, vamos falar das casas agora um pouquinho, ó. Em sua maioria, as casas são de taipa. O que é isso? Taipa é parede de adobe e piso de terra batida e de madeira. A casa de taipa surgiu na China e se espalhou pelo Oriente Médio e pela África. Ó, na foto dá para ver direitinho, né? Então, a estrutura dela é de madeira e daí ela é preenchida com essa terra batida, né? E assim ela fica firme. A maioria, olha só, agora vamos falar dessa última foto que é essa mulher aqui no barco. Presta atenção. A maioria dessas comunidades fica em lugares de difícil acesso. E a falta de tecnologia contribui para a preservação de um estilo de vida próprio,
Porém, o isolamento dificulta o acesso à saúde, à educação e à segurança. Por eles estarem em lugares de difícil acesso, no meio de florestas ou de montanhas, a tecnologia não chegou até lá, muito difícil. Então, por conta disso, de não ter a tecnologia, eles conseguem manter as tradições lá do século XIX. Eles conseguem manter um ritmo de vida muito parecido com o daquela época, de mais de 100 anos atrás. Só que também tem uma coisa que não é muito boa. Tem um lado que não é tão bom. Qual lado que é esse? A saúde, a educação e a segurança. É difícil esses três fatores chegarem até ele. Um bom atendimento de saúde, um bom atendimento de educação, um bom atendimento de segurança não consegue chegar até eles. Por quê? Porque eles estão muito longe, muito afastados de outras cidades. Então é isso, gente. Isso que eu queria mostrar para vocês, para a gente aprender um pouquinho sobre essas comunidades quilombolas que ainda estão aqui no nosso estado do Paraná. Então agora tem algumas atividades para vocês fazerem. A primeira atividade é essa aqui, tá? Localize as palavras no quadro. Vocês têm todas essas palavras: africanos, agricultura, ancestralidade, comunidade, conhecimento, escravizado, fuga, indígenas, liberdade, luta, portugueses, quilombo, quilombolas, resistência, solidariedade, trabalho e violência. Todas essas palavras vocês vão achar aqui nesse caça-palavras, tá bom? Então acha todas as palavras, pinta elas ou circula, do jeito que vocês acharem melhor. Depois vocês vão escolher 3. Tem bastante palavra, né? Mas aí você vai escolher 3. E para cada uma você vai formar uma frase. Então você vai escolher 3 palavras e você vai fazer 3 frases, cada frase com uma das palavras que você escolheu, tá bom? E por último, esse aqui, ó. Agora use toda a sua criatividade para decorar esses africanos. Você pode usar para o cabelo que tiver em casa. Macarrão, feijão, arroz, milho, lantejola, forminhas de brigadeiro. Depois pinte da maneira que achar melhor, com lápis, giz de cera, canetinhas ou tinta guache. Capriche. Aqui, gente, eu quero que vocês criem. Usa o que tem em casa. Ai, tia, não tenho muita coisa. Então usa lápis de cor, tá? Mas eu quero que você capriche, que você faça bonito. Olha só, a gente tem um africano e uma africana. Só que no cabelo eu queria que você usasse sua criatividade para colar. No cabelo eu gostaria de alguma coisa colada. Ou papel, ou macarrão, ou feijão, ou arroz, não sei. Alguma coisa que você tenha aí na sua casa para colar. Precisa comprar alguma coisa? De jeito nenhum. Você vai usar o que você tem. E depois pinta, colore o rosto, a pele desses 2 africanos do jeito que vocês acharem melhor. Eu sei que vocês podem fazer umas coisas muito lindas. E é isso que eu quero ver hoje, tá bom? A nossa aula hoje é essa. Agora eu quero que vocês façam as atividades e postem, mandem as fotos, porque eu quero ver umas coisas bem bonitas e caprichadas, tá bom? Mais uma vez eu vou lembrar. Quem não tem o livro de geografia, foi um xerox nesse kit. Nós não vamos usar hoje, nós vamos usar nas outras semanas, então guarda, tá bom? Quando vocês forem buscar o kit quarta-feira, o kit novo, põe esse junto, põe esse xerox junto, porque nós vamos usar nas outras aulas, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo, façam as atividades e vão mandando para a professora. Qualquer coisa, eu tô aqui com vocês, é só me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Boa aula, gente!